Olha, eu acho que, vamos dizer assim, o Lula pode acabar aparecendo para uma grande maioria de brasileiros como uma resposta para um país que está assim destruído pela pandemia, que vai enfrentar um desemprego crescente, a fome, uma regressão social muito importante, na qual há poucos líderes com alguma raiz popular, coisa que Lula tem. Se ele puder, de fato, disputar a eleição, o que é possível, mas ainda não está completamente assegurado, a meu ver, porque assim como no Supremo, há um quadro de divisão com relação aos direitos dele, nós podemos ter um processo de assédio à candidatura dele, de criar dificuldades, criar armadilhas, isso pode acontecer. Agora, eu acho que, assim, para um setor amplo da sociedade brasileira, o Lula pode aparecer como uma alternativa. Porque, assim, o Bolsonaro, queiramos ou não, ele é um desastre. Assim, não é que ele cometeu erros. Está se vendo que assim a resposta dele à pandemia é o genocídio. Ele não acreditava que estava diante de uma pandemia. Ele acreditava que ia ser ele acreditava que era uma gripezinha, que não precisaria ser combatida, que bastaria fazer alguma imitação daquilo que se chama imunidade de rebanho e você ia amenizar tudo isso. Ou seja, ele passou mais de um ano e simplesmente preparando essa tragédia que nós estamos vivendo. Eu acho que é muito difícil para ele conseguir se recuperar dessa situação. Ele continua tendo uma base forte, mas que é uma base limitada, de 15% da população. Quem sabe 20%, eu não sei se esses 20% não estão inflados, se não é uma visão assim de um povo ainda, de uma população que ainda não fez suas escolhas, porque esse governo é um desastre muito profundo. O Bolsonaro tem um eleitorado, sim, eleitorado de extrema-direita, ele tem uma perspectiva de extrema-direita, uma perspectiva antidemocrática. A gente não pode nunca esquecer que ele já está falando que precisa ter, ele reconhecerá a votação, desde que seja conferida, ou seja, ele está querendo inventar um sistema de voto impresso. Não vamos esquecer que foi com base nisso que o Trump, no último momento, tentou impedir a contagem final de votos no Congresso, ou seja, o Bolsonaro, nada impedirá o Bolsonaro de tentar desestabilizar, de tentar uma aventura contra as instituições. Eu tenho receio disso, porque eu não acho que ele tem algum compromisso real com valores democráticos, ele tem toda uma vocação que vai num outro sentido. Não é por acaso que os seus grandes ídolos eram personagens terríveis, tétricos da ditadura, torturadores. Então, esses os seus personagens políticos, essas são suas referências em momentos assim que a gente sabe. Ou seja, então, ele é o sujeito que está na presidência. E não vamos esquecer, nós nos preocupamos com comunicação. E tem um elemento de comunicação que é importante, que o Bolsonaro, com toda esta decadência política que ele enfrenta, essa perda de apoio que é visível, a quantidade de celebridades ou cidadãos comuns que se admitem que são arrependidos de terem votado no Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele tem uma força importante na internet. As redes sociais são um elemento de comunicação importante nas sociedades de nosso tempo. E ele tem uma força organizada ali. Isso é medido, é conhecido, né? Embora não seja assim tudo, vamos dizer, que é espontâneo, mas ele tem essa força. E ele tem, vamos reconhecer, vamos admitir, ele tem também, ele construiu no seu governo, é um governo eleito, que tem um apoio nas Forças Armadas muito importante. Assim, tem um dado que poucas pessoas levam em conta, mas, assim, dos 17 generais de exército que participavam do alto comando em 2016, que é o ano em que ocorre o golpe contra Dilma Rousseff, desses 17, 15 têm cargos no primeiro escalão do governo. Ou seja, não é pouca coisa, ele tem uma estrutura que é um elemento perigoso, é uma estrutura que é um elemento assim, de quem assim não trabalha apenas com referências democráticas,